Gente, muito especial o tema de hoje, porque hoje eu vou te ensinar uma das principais, se não for a principal cláusula do contrato da vida, para você escolher quem anda do seu lado. Se você entender que quando você for montar uma sociedade, quando você for escolher um parceiro, uma parceira para a vida, quando você for escolher amigos, não só aqueles para rir e se divertir, que são muito importantes também, mas amigos que vão construir algo contigo nessa vida, é muito importante você pegar o que eu vou te ensinar hoje. Uma das premissas que eu tenho no Café com Destino é só ensinar o que deu certo para mim. Porque às vezes você explicar teoria é fogo. Porque você manda o cara fazer uma coisa que você nunca testou, você nem sabe se acontece. Eu lembro que eu passei por isso há um tempo atrás, antes de quebrar, né, anos atrás, eu tinha uma agência de turismo. E aí uma vez eu cheguei lá na agência, dei uma ordem sobre venda, falei, vocês têm que aprender a vender por telefone. A gente não está tendo venda por telefone. E aí fiquei dando uma ordem lá neles, no nosso pessoal, e nada aconteceu. Ninguém vendeu nada. E aí peguei, escolhemos um número lá da lista de interessados, liguei, fiquei 5, 10, 15, 20 minutos e não vendi também. Porque foi aí que eu descobri que a pessoa quando compra turismo, ela precisa estar visualizando algo. Pelo telefone ela não consegue. Então você está falando, não, vamos aqui, vamos para Bahamas, vamos para o México, lá é verde, tem praia. Fecha teu olho, imagina aí, uma praia. Não é assim que funciona. Foi aí que eu percebi que eu estava dando uma ordem que ninguém conseguiria cumprir na meta que eu queria. Por quê? Porque toda vez que você vai delegar algo, é muito importante você saber se você consegue fazer. Então hoje eu quero te ensinar habilidades. Como você desenvolver habilidade. E o bom que eu vou te ensinar hoje não tem nada a ver com dom, você tendo dom ou não. É que eu não descobri meu chamado, descobrindo teu chamado ou não. Habilidade qualquer um pode desenvolver. Ponto final. Então o que eu vou te ensinar hoje, qualquer pessoa, independente do estágio que você está, da fase que você está, você pode hoje mudar a sua vida. Bom, hoje nós vamos falar sobre como escolher pessoas para construir sua vida. Como você escolhe pessoas, como você toma decisões para ir mais longe nessa vida. O que você realmente precisa para ir longe? Tem gente que consegue ir rápido, mas não vai longe, porque às vezes foi rápido, mas quebrando alguns princípios. Foi rápido à base de acordos que não vão para frente. Foi rápido sem criar uma estrutura emocional e espiritual para aguentar o que está lá na frente. Uma coisa que eu descobri, assim, eu gosto muito de estudar a Bíblia, entendendo qual é o ponto em comum que fez as pessoas chegarem onde chegaram na Bíblia. Você pega assim, o que Abraão tinha, Davi tinha, José tinha, fulano tinha, Moisés tinha, ciclano tinha, que fizeram igual aquilo e todos chegaram no cumprimento do seu propósito. E eu cheguei a uma conclusão. Todos, sem exceção, tiveram a habilidade de escolher quem estaria do seu lado na caminhada da vida. Formação de pessoas de confiança, formação de equipe, formação de exército, no caso de Davi. Todos que escolheram muito bem quem iria compartilhar essa vida na terra com eles, conseguiram chegar no destino final. Ou seja, uma coisa eu tenho certeza, sozinho você não consegue. Biblicamente falando, como teólogo, analisando a história também, sozinho você não consegue. Você vai precisar, escute o que eu estou lhe falando, você vai precisar de pessoas. Você vai precisar formar gente para estar contigo, você vai precisar trazer gente boa para o seu lado. Sozinho não dá. Aí você fala, Thiago, esse é o segredo para ir mais longe? O segredo para ir mais longe é cercar-se de pessoas que são impulsionadoras de destino, que são blindagem de propósito. Pessoas que não deixam ninguém tocar no teu propósito. Pessoas que não deixam nada e ninguém atrasar o seu destino. Essas são as pessoas que têm que te cercar. Você vai ver que a sua vida vai ficar mais leve quando você estiver cercado das pessoas que blindam o seu propósito e impulsionam o seu destino. A gente pode até começar a legenda de hoje assim, cerque-se de pessoas que blindam o seu propósito e impulsionam o seu destino. Cerque-se de pessoas que blindam o seu propósito e impulsionam o seu destino. Por quê? Porque existem pessoas
que deixam o seu propósito mais vulnerável ao invés de blindá-lo. Existem pessoas que atrasam, seguram o seu destino ao invés de impulsioná-lo. Mas como é que você então vai reconhecer essas pessoas? Bom, são 3 formas. Vamos lá nas 3 formas? Tá todo mundo já compartilharam a live? Vamos começar? Então vamos lá. Primeira forma. Forte. Ei, quase que eu não volto aqui. Um mês sem ir na academia, eu já perdi a prática. Fui para voltar, quase não voltei. Primeira coisa, sensibilidade espiritual. Eu sou um cara espiritualizado, eu sou um cara espiritual, eu acredito em Deus, não tem jeito. Que eu já vivi com Ele, não tem como fingir que não aconteceu. E eu sei que Deus comanda todas as coisas. Então, quanto mais sensível espiritualmente você tiver, mais você vai perceber quem está à sua volta. Desvendar quem está à sua volta, discernir quem são as pessoas que estão à sua volta, é uma habilidade espiritual. Então, o primeiro conselho de hoje é: desenvolva a sensibilidade espiritual, porque você chega, você consegue já identificar se aquela pessoa é para andar contigo ou não. De primeira, tem coisas que você não pega de primeira, você não pega na sensibilidade, você vai descobrir depois com alguns outros testes. O teste do caráter, o teste do tempo, o teste da ganância e o teste da escassez. O teste do tempo é que com o tempo as pessoas vão mudando. O teste da ganância é que quando ela vê a oportunidade de fazer alguma coisa, ela te larga por aquilo. O teste da escassez é quando você já não tem mais nada para oferecer, você está escasso de recurso ou qualquer outra coisa, mas ela continua do seu lado, por exemplo, e aí prova a fidelidade. Tem várias formas de você testar pessoas, mas o primeiro teste é a sensibilidade espiritual, é o discernimento de espírito. Você consegue entender se aquilo é para você ou não de primeira. Então, desenvolver essa sensibilidade espiritual exige que você seja uma pessoa conectada com Deus. Ou seja, eu não estou falando que você tem que ser religioso, não estou falando que você tem que cumprir um monte de regra religiosa, não estou falando que você tem que ir à igreja, estou dizendo que você tem que ter uma conexão diferenciada com Deus. Você tem que ter um coração apegado a Deus, porque aí não tem jeito. Você ora, você pede direcionamento a Deus, ele vai te dando ele vai aguçando sua sensibilidade. Lembre-se que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais sensibilidade espiritual você vai ter. Ok? Ótimo. Segunda coisa, isso é para escolher as pessoas que vão estar do seu lado e que vão blindar seu propósito e acelerar seu destino, tá? Primeira coisa, sensibilidade espiritual. Segundo, pessoas com habilidades diferentes da sua. Gente, a gente costuma gostar de quem tem habilidades iguais à nossa, mas na convivência não dá certo. É igual o temperamento. Eu sou, nos 4 temperamentos do ser humano, né? Dominante, paciente, extrovertido e analítico. Nos 4 temperamentos do ser humano, eu sou o dominante. E aí, quando eu conheço outro dominante, rapidamente a gente se identifica. Por quê? A gente pensa muito parecido, a gente quer resultado para agora, a gente acha também que é um absurdo, entendeu? O cara dormir 3 horas por dia, achar que é pouco. Pô, 3 horas, deu para descansar, entendeu? Então, assim, os dominantes se dão bem. Só tem um problema. Quando o dominante vai fazer negócio com outro dominante, quando o dominante vai passar final de semana com outro dominante, aí começa a vir a guerra dos dominantes. Aí fogo com fogo, irmão. Aí é ferro com ferro. Então é muito importante quando você for escolher pessoas para caminhar contigo, que você escolha pessoas de temperamento e habilidades diferentes. Temperamento e habilidades diferentes. Você imagina que eu sou dominante e Janine é paciente. Se nós dois, olha, e já tem uns atritos. Se os dois fossem dominantes, meu Deus, não sei nem como é que estaria essa casa, não. Porque ela sendo paciente, ela já bate o pé e fala, é assim que eu quero as coisas. Imagina se fosse dominante. É difícil. Tiago, às vezes você fala assim, esse cara aí é meio banana, né? A mulher manda nele. Mas às vezes não é isso, não. Às vezes é que a mulher é dominante e o cara é paciente. O cara é analítico, por exemplo. O cara não fala alto. Analítico é quem gosta dos números, né? Gosta de tudo no mínimo detalhe, gosta de ler os contratos antes de assinar. O paciente, o dominante não tem paciência para ler nada. O extrovertido jamais vai ler um negócio, um contrato desse. O analítico tem
gosto em ler. Então, às vezes não é que o cara é banana, não. É que a mulher dominante, ele é analítico, o paciente, ele é outro temperamento. Ele não levanta a voz, ele não discute. Ele faz de tudo para não entrar em conflito. Então, entender os temperamentos é muito importante para você selecionar quem anda do seu lado. Tá? E hoje em dia, um bom RH, por exemplo, uma boa firma de RH, já usa análise de temperamento para selecionar pessoas para tal empresa ou tal empresa. Mas também, junto com o temperamento, você tem que ver a habilidade. Por exemplo, se eu tenho habilidade de falar em público, se eu colocar uma outra pessoa com habilidade de falar em público, eu posso estar criando um concorrente ao invés de um aliado. Então não é que aqui minha equipe não vai desenvolver falar em público, porque, por exemplo, o Cleiton já dá palestra e outros daqui vão surgir, né? Mas não é isso que eu estou falando. É o cara que se destaca na habilidade que você tem. Porque se a pessoa se destaca na habilidade que você também tem, o ser humano ele não tem preparo emocional para lidar com isso, né? Ah, não, mas eu vou entender que ele que nasceu para brilhar e eu não. Vai não. Não é assim que funciona, não. A verdade é que aos poucos você vai tentar se distanciar da pessoa. E como você não tem habilidades emocionais, você vai se distanciar da pior forma. De uma forma, às vezes, traumática. Então, como selecionar pessoas que vão te cercar e você, por causa disso, vai mais longe na vida? Primeiro, sensibilidade espiritual. Segundo, escolher essas pessoas pelo temperamento e pelas habilidades diferentes da sua. Ela tem temperamento diferente e ela tem habilidades diferentes. Aí forma um time muito bom, né? É só você parar para pensar no futebol. Porque um jogador é zagueiro e o outro é atacante. O sonho do jogador de futebol é fazer o gol da Copa do Mundo, no final da Copa. É levantar a taça. Mas quando o cara decidiu ser zagueiro, ele abriu mão de ser goleador. Ponto final. Porque às vezes a habilidade dele, apesar dele ser jogador da seleção brasileira, a habilidade dele não é fazer gol. A habilidade dele é proteger a bola, por isso que ele é zagueiro. A habilidade do meio de campo é tocar a bola, às vezes não é chutar pro gol. Então ele fica no meio de campo porque ele consegue driblar bem e botar o atacante na cara do gol, o centroavante na cara do gol. Então a gente precisa descobrir nossas habilidades, senão a gente não forma um time. Se toda a seleção brasileira fosse de Neymar, se toda a seleção brasileira fosse Gabriel de Jesus, não ia ter defesa, não ia ter cruzamento, não ia ter goleiro para defender, só ia ter gol. Só que ia tomar mais gol do que fazer. Então preste atenção, escolha pessoas com temperamento e habilidades diferentes. Se você pode, porque tem pessoas que Deus vai colocar no teu caminho e vem do jeito que Ele escolheu, ponto. Mas estou falando daquelas que você consegue escolher. Existem várias pessoas que você consegue escolher. Terceiro ponto, primeiro, sensibilidade espiritual. Segundo, temperamento e habilidades diferentes. Terceiro, obrigatoriamente, essas pessoas têm que ter as mesmas motivações e valores. Se a verdade é um valor para você, como é para mim, você não pode andar com mentiroso. Se a sua motivação é educar o Brasil, você não pode andar com alguém que tem a motivação só de ganhar dinheiro. Ou seja, motivações e valores são inegociáveis. Precisa obrigatoriamente ser o mesmo. A pessoa que vai andar contigo, que vai blindar o teu propósito e acelerar o teu destino, impulsionar o teu destino, essas pessoas precisam ter as mesmas motivações que você, ou seja, estão fazendo o que você está fazendo pelo mesmo motivo e tem que ter os mesmos valores de vida, fidelidade, justiça, verdade. Quais são os seus valores? Faça uma lista dos teus 3 principais valores. Faça uma lista das tuas motivações e você está fazendo o que faz. Tem gente que fala, Thiago, vou me lançar no ministério. Faça uma lista de motivações primeiro. Só para você entender se você está vendo o ministério ou como emprego. Isso tem que essa motivação tem que estar escrita. É muito importante que você alinhe seus valores e motivações, que isso esteja escrito, porque se não tiver escrito, você não consegue identificar na vida do outro. A pessoa começa a conviver contigo, você nem sabe quais são as suas motivações e valores, aí você não identifica. Se você não identifica quais são os seus, imagina os dos outros em relação a você. Ou seja, organiza um pouco o teu crescimento.
O crescimento exponencial, o crescimento que nos leva para outro nível, exige organização. Anote isso. O crescimento exponencial exige organização. O crescimento exponencial exige organização. Ou seja, você vai ter que organizar suas emoções, você vai ter que organizar sua mente, você vai ter que organizar suas atitudes, você vai ter que organizar quem está à sua volta, tudo isso. Ontem eu estava conversando com um rapaz que estava falando, não, que eu quero ser youtuber, e é meu sonho, eu quero crescer nisso e tal. Tá bom, que legal. Qual é a área que você vai atuar? Não, aí eu ainda não sei, né? E como é que vai ser essa tua? Vai ser um programa? Vai ser vídeos gravados no celular na mão? Você vai dar conselhos? Você vai mostrar alguma coisa? Não, então eu também estou decidindo, né? Então, assim, a pessoa não está organizada mentalmente ainda. E quer brilhar. Não vai brilhar sem organização. Tem que organizar a mente, tem que organizar as emoções, tem que organizar o que você quer, tem que organizar o seu futuro. Essas coisas têm que estar anotadas. Então aqui, ó, as 3 coisas para você formar uma equipe à sua volta. Por exemplo, Janine é minha esposa, mas também é da minha equipe. Porque se ela fosse só esposa e não fosse equipe comigo, a gente não avançaria como avançou em várias coisas. Então, todo mundo que vai estar do seu lado de forma mais permanente, não para sempre, mas permanente, porque, por exemplo, às vezes você vai ter um sócio que não é para sempre, mas é permanente. Ficou 10 anos, 5 anos, 20 anos. Às vezes você vai ter um colaborador no trabalho que vai ficar muito tempo contigo. Ele é permanente, mas às vezes não é para sempre, né? E pode ser também. Tem amizades que são para sempre, casamento é para sempre, né? Essa é a nossa motivação bíblica. Então, assim, nós precisamos entender que, às vezes, os relacionamentos vão ser permanentes, mas não vão ser para sempre, tá? Isso é um conceito bem interessante. Então, para você formar essa equipe, você precisa de, número 1, sensibilidade espiritual. Número 2, habilidades diferentes, ou, né, habilidades e temperamentos diferentes, para você não ter muito choque. Terceiro, você precisa das mesmas motivações e valores. Mesmas motivações e valores. E quarto, vou acrescentar o quarto aqui, porque eu lembrei da caverna de Adulão. Caverna de Adulão foi o lugar onde Davi se escondeu de Saul por um tempo e acabou encontrando ali endividados que também estavam escondidos, marginalizados, pessoas que estavam amarguradas. Ou seja, estavam mal emocionalmente, estavam mal financeiramente, estavam mal com a lei. Davi pegou esses homens e transformou esses homens no maior exército que Israel já teve, o exército de Davi. Por quê? Porque Davi resolveu o estado atual deles. O estado atual deles era marginal. O estado atual deles era quebrado financeiramente. O estado atual deles era amargurado de espírito. Eles estavam mal. Davi começou a treiná-los para serem melhores. E aí o que acontece? Quando você treina alguém para ser melhor e essa pessoa sai da amargura, sai da quebra financeira, sai da marginalização, sai do estado terrível que ela está, ela te paga com fidelidade. Você pode ver que os valentes de Davi não eram bons de espada, eles eram fiéis a Davi. Então, Davi, engraçado aqui, porque ele escolhe as pessoas pela fragilidade que elas tinham. Porque estava endividado, porque estava mal. Mas ele tinha habilidade, ele sabia que ele tinha habilidade de converter aquilo em algo bom. Presta atenção. Existem 2 formas de você ter alguém muito bom do seu lado. Você pode ter dinheiro, lábia e muita visão de futuro e trazer um cara muito bom que está em outra empresa, vamos falar de negócios, por exemplo, falar, eu tenho 40 mil para trazer esse cara da empresa tal para cá. Aí você vai lá, paga, estou dando um exemplo, né? E traz o cara. A segunda forma de você ter alguém muito bom do seu lado, não precisa mais não, obrigado. A segunda opção de você ter alguém muito bom do seu lado é você pegar um cara que está aqui, ó, caverna de Adulão, endividado, arrebentado, cheio de confusão mental e vir organizando a vida dele. Com o tempo ele começa a ficar bom, só que mais fiel a você do que o cara que veio de outro lugar. Pronto.
Então Davi escolheu o caminho da preparação do zero. Esse foi o caminho que o rei Davi escolheu. Não existe caminho certo ou errado, existe caminho que dá certo para você. Para o rei Davi, deu certo isso. Ele pegar o cara marginalizado, quebrado, devendo, endividado, amargurado, pegava, vir treinando, e ele montou o exército mais letal, mais poderoso que Israel já teve. Então, veja características, 4 características que você tem que estar atento, os 4 pontos que você tem que estar atento para selecionar quem vai construir essa vida contigo. Agora, para prestar atenção. Quando a gente casa, né, lá, com 20 anos, a gente já está numa de... Geralmente já está na faculdade, escolheu uma faculdade sem descobrir nosso propósito. A gente vai casar sem saber o que realmente quer. Quando você vai casar com 20 e poucos anos, você não tem isso aqui na cabeça. Vou escolher a pessoa, né, pela sensibilidade espiritual, por ter temperamento e habilidade diferentes de minhas, pelas mesmas motivações e valores e pelo estado atual dela. Você olha, eu adorei, estou apaixonado, vou casar. É assim. É ou não é? Por isso que é mais difícil. Né? É mais difícil. Então, é lógico que tem que ter aquele feeling, você tem que sentir o amor, você tem que sentir a paixão, né? Mas se você conseguisse ser um pouco mais racional em alguns pontos, ele tá rindo, cara. Fala de namoro, essa pessoa que ninguém conhece, que ele diz que tá namorando. Ninguém conhece. Ninguém. Tem post? Tem post? Ele já postou? Nunca postou, né? Namorada 007, agente secreto. Agora eu entendi. Agente secreto. Olha só. Em 2 Samuel 23, versículo 8, revela que Davi tinha sua equipe e ele denominou de os valentes de Davi. Se Davi botou o nome da equipe dele, é porque provavelmente é muito importante colocar. Para você colocar o nome na sua equipe, primeiro você tem que saber quem é a sua equipe. Davi coloca o nome daquela equipe e ele define quem é aquela equipe. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha equipe de trabalho, mas eu tenho a minha equipe de conselheiros, fazem parte da minha equipe, eu tenho a minha equipe de mentores, fazem parte da minha equipe, eu tenho a Janine e meus filhos são minha equipe de vida. Então, eu sei quem é a minha equipe. Então, para mim, fica mais fácil direcionar quando eu sei quem está na minha equipe. Quem é da minha equipe de vida? Quem está comigo para construir uma história aqui na Terra? E você, independente do tamanho que você tem hoje, Tiago, que eu sou muito pequenininho, eu só estou começando. Independente, todo mundo precisa de uma equipe. Todo mundo precisa estar cercado de pessoas que vão blindar o seu propósito e impulsionar o seu destino. Todo mundo precisa. Você não é exceção. Eu sei que talvez você hoje ainda seja uma pessoa confusa mentalmente, difícil de se lidar. Às vezes você não tem grandes sonhos, grandes objetivos e as pessoas não conseguem nem ficar muito perto de você porque não vê futuro. Mas isso é passageiro. Porque se você começar a desenvolver suas habilidades, começar a se espiritualizar, começar a buscar Deus, se você começar a andar com as pessoas certas, modelá-las, é questão de pouco tempo para você mudar essa realidade. Tudo que você começa a organizar, começa a dar resultado. Começou a organizar sua mente, você vai dar resultado mental. Começou a organizar suas finanças, você vai dar resultado financeiro. Começou a organizar sua vida espiritual, vai dar resultados no mundo espiritual. É assim que funciona a vida. Começou a organizar, começou os resultados. Começou a organizar, começou os resultados. E qual é o problema que a maioria das pessoas encontra, que parte dela mesmo, para não montar uma equipe estratégica para a vida? As desculpas. Eu não tenho dinheiro, eu não sei, eu não consigo enxergar meu futuro. Cada um dá uma desculpa. Se eu vivesse de desculpas, eu tenho muitas na vida, mas se eu usasse elas, eu não poderia estar aqui hoje. É porque apesar de ter muitas desculpas para dar, eu nunca utilizei desse argumento, é que eu cheguei até aqui. Abrindo mão das desculpas e fazendo o que tinha que ser feito. Abra mão das desculpas e faça o que tem que ser feito. Abra mão das desculpas e faça o que tem que ser feito. Você só tem 2 funções como líder dessa equipe. Apontar o futuro. Ó, gente, é para lá que a gente vai.
e afiar as habilidades de cada um para manter o padrão de excelência que esse futuro exige. Essas são suas duas funções como líder dessa equipe da vida. Aponta o futuro. Fala, Janine, vamos para lá. É isso que a gente vai fazer, tal. Vamos morar em tal lugar, nós vamos empreender dessa forma, vamos ter 4 filhos, vamos não sei o quê. Pá. Eu lembro, para quem não sabe dessa história, quando a gente teve o Joaquim, a gente resolveu parar. Né? A gente tem 4 filhos, quando a gente teve o terceiro, a gente falou, acabou. E aí ficou naquela discussão, né? Eu opero, você opera, quem faz e pá. Aí eu tava almoçando, fui almoçar com a Janine no restaurante, e vi uma menininha debruçada assim na mesa, botou as 2 mãozinhas assim e ficou olhando pra mim. A menininha tinha uns 2 aninhos. Aí ficou olhando, eu falei, Janine, a menininha me olhando. Ela bonitinha, né? Eu falei, eu quero ter mais uma menina. Ela falou, você tá maluco, Thiago? Já tem 3 filhos, cheio de problema, tá doido? A fralda é um absurdo, leite em pó e tal. Eu falei, Janine, vamos ter mais uma menina? Não, Thiago. Eu falei assim, olha, eu preciso de mais uma princesinha. E eu tive uma impressão espiritual mesmo. Eu falei assim, não, nós vamos ter mais uma menina. Ela falou, quem garante que vai ser uma menina? Eu falei assim, eu garanto, vai ser uma menina. Não, mas eu não quero, não sei o quê. Deus vai ter que fazer uma obra se quiser. No mesmo dia, isso foi no almoço, no mesmo dia à noite a gente descobriu que ela estava grávida. E veio a Jasmine. Jovem, não cola comigo não, porque se eu falar, tá falado. Aqui é profeta. E aí no mesmo dia a gente descobriu que ela estava grávida da Jasmine, né? Então, eu fui apontando o futuro lá de casa. O líder dessa equipe de vida, ele precisa apontar a visão, apontar o futuro e treinar as habilidades das pessoas para estabelecer um padrão de excelência. Não adianta você só estabelecer o padrão de excelência que você quer. Você precisa treinar as pessoas para esse nível. Então não só estabelece o padrão, mas treina as pessoas para viver esse nível.